Vamos dar uma revisada no nosso aplicativo, no que a gente tinha como base que a gente vai fazer agora, tá bom? Baseado nele, a gente tinha visto lá que tem uma lista, certo? Então tem vários elementos aqui. Clicando nele, a gente vai mostrar uma descrição dessa música, né? E ainda tem esse botão aqui para entrar no navegador, no Safari, para a gente ver a cifra dessa música, né? Então eu posso lembrar como que eu toco ela, tá? Voltando aqui, a gente tem uma lista aqui, certo? Então a gente pode arrastar para cima e para baixo, a gente consegue ver 3 itens nessa lista, tá? E a gente pode ver umas coisas bem interessantes aqui, tá bom? No nosso exemplo de lista, nós temos vários itens, no caso 3 itens, com uma estrutura bem parecida, certo? Idêntica, na verdade, certo? Então, no nosso aplicativo a gente tem a lista de músicas e todos eles têm os mesmos elementos em comuns, que é uma foto e um texto aqui, certo? Eles são diferentes para cada item da lista, mas a estrutura é a mesma. E com essa forma a gente consegue trabalhar com uma tabela, tá? Então vários itens, sabe, de um modelo de uma estrutura igual, mas que a gente vai ter valores diferentes para cada um, certo? Então dessa forma a gente consegue replicar itens infinitos na tabela, certo? Então mais com a estrutura mais ou menos parecida, com um visual parecido e com o modelo do conteúdo parecido, certo? Então a gente poderia ter, putz, 4, 5, 6, 7, 8, 10 músicas aqui, mas do jeito que é criado, é fácil de replicar esses itens por causa que é uma estrutura parecida. A gente só teria que trocar o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos criar um projeto novo. Vamos abrir o Xcode aqui. Eu tô com uma outra tela aqui, mas vocês se lembram como cria, né? Então vocês vão em novo projeto. Eu vou arrastar aqui agora para cá, que agora está aparecendo. Novo projeto, aplicativo. Eu vou chamar esse aplicativo de Song App, tá? Eu acho que aqui no outro aplicativo que eu tinha criado eu botei outro nome. Eu acho que eu estou chamando de Songlist, tá? Vou chamar de Song App e daí fica diferente, tá? Então lembre-se de selecionar storyboard aqui, tá bom? Não precisa de nenhum desses, pode desmarcar. Próximo, vou salvar aqui no meu desktop mesmo, tá bom? Então vamos lá. Song App. Ok, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Perfeito. Então vocês se lembram mais ou menos como é que é a estrutura, né? A gente já tem o View Controller aqui, tem o storyboard, etc. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o conceito de classes, tá bom? Então, vamos lá, o que são classes, tá? Classes são estruturas de código que contêm várias informações, certo? Então, nessa estrutura, a gente vai ter, por exemplo, funções, variáveis, tá? Um exemplo de classe é a nossa ViewController. Quando a gente criou o aplicativo, a gente já veio com uma classe chamada ViewController, tá? Lembrando que ela é do tipo UI ViewController, que isso quer dizer que é uma tela, tá bom? E essa classe, ela é uma estrutura de código, que nem eu tinha falado para vocês, certo? Então, a gente consegue saber onde ela começa e onde ela termina. Aqui e aqui, tá bom? Então, essa estrutura aqui dentro de uma... quer dizer, essa estrutura aqui representa uma classe, certo? Então, a classe pode ter funções. Então, por exemplo, a gente tem uma função que é a ViewDoitLoad aqui. A gente pode ter outras variáveis que nem a gente tinha no nosso aplicativo do computador do trem. A gente tinha a variável counter, lembra? Que era do tipo int, a gente tinha deixado um valor de 0 e etc, tá? Então uma classe é isso, é uma estrutura de código que vai ter umas funções, umas variáveis, tá bom? Então o que a gente precisa definir, por que eu estou falando de classes, tá? Porque a gente precisa definir um modelo de conteúdo de uma forma genérica, certo? A gente tem aqui, que nem eu tinha falado para vocês, essa estrutura visual, que a gente replica ela, né? Então tem uma foto aqui, tem um texto, uma label, né? Que vocês já conhecem, e a gente fica replicando isso, sabe? Da mesma forma que a gente tem que replicar a estrutura visual numa lista, numa tabela, a gente tem que replicar o conteúdo também. A gente vai ter um conteúdo diferente, óbvio, mas a estrutura do conteúdo tem que ser parecida. O que é a estrutura do conteúdo? É um texto também, certo? Então vai ter que ter um texto aqui, a representação visual e a representação do código, certo? Então a gente tem que ter um texto e uma imagem, tá? E para isso a gente vai usar uma classe,
certo? Uma classe que a gente vai definir uma estrutura, que vai ser mais ou menos o nosso modelo do conteúdo que a gente vai apresentar, tá? Aqui vai ter uma imagem e um texto, tá bom? Então vamos lá, para criar uma classe, eu vou criar um arquivo novo, separado dessa view controller aqui. Então é bom a gente deixar um pouco separado as coisas para ficar mais fácil da gente organizar, tá bom? A gente clica aqui com o botão direito ou em qualquer outro arquivo, mas que fique dentro dessa pasta aqui. Clique em New File e selecione em Swift File, tá bom? Agora clique em Next e vamos chamar isso aqui de Song, que significa música em inglês, certo? Vocês podem ver que criou um arquivo bem basicão, bem cru, não tem muita coisa aqui, tá bom? Que nem eu tinha falado, a gente precisa definir um modelo de estrutura que vai ser replicada várias vezes, tá? Então, a gente vai criar uma classe agora e vamos já criar essa classe de uma forma bem parecida com a nossa ViewController, tá? Então, escrevendo classe, vamos chamar ela de Song, e ela não tem tipo nenhuma, não é que nem a nossa ViewController, que ela era do tipo UI ViewController. A gente pode criar algo que não tenha tipo nenhum. Mas vamos lá, é uma estrutura de código, então dentro dessa estrutura a gente vai delimitar onde ela começa e onde ela termina, tá bom? Então eu estou dando essa delimitação aqui, tá bom? Agora vamos lá. Que nem eu falei para vocês, a estrutura vai ter funções, vai ter variáveis, certo? Então, vamos criar uma variável para essa classe que a gente vai chamar de SongName. Tá? E a gente vai dizer que ela é do tipo string. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Que nem eu falei para vocês, a gente quer definir uma estrutura de conteúdo genérica para a gente poder replicá-la facilmente. Então a gente está criando uma classe chamada Song, que a gente vai poder chamar, por exemplo, sutilmente. Então o nome do song é sutilmente, a gente vai poder criar o Wonderwall, a gente vai poder criar Yellow Submarine. Tá bom? Então a gente vai conseguir replicar essas coisas mais para frente com essa classe que a gente está usando, tá bom? Então vamos lá. Notem também que eu não estou dando um nome inicial para nossa variável. Lembra que quando a gente criou o nosso contador lá na ViewController, a gente tinha criado o var counter lá na primeira aula lá do contador de trem. A gente tinha dito que era do tipo int, tinha colocado no valor 0. Ok, dessa forma, hoje eu não vou colocar porque eu quero ensinar um conceito novo para vocês, tá bom? Que é o conceito de inicializador, tá? Quando a gente cria uma classe e ela possui variáveis, o Xcode, o programa, a gente precisa saber qual o valor delas, qual o valor inicial delas, tá? Então elas precisam ter um valor logo de início, sabe? Então quando a gente não declara, caso a gente não declare, a gente precisa fazer isso numa função chamada init, tá? Essa função, ela vai ser chamada quando a gente criar uma nova instância desse tipo, tá? Mas como assim uma nova instância, né? Dessa classe, desse tipo? Bom, que nem a gente tinha falado, o Song é uma classe, tá? Então, essa aqui a gente criou, o Song é uma classe. E ela tem uma propriedade de nome de música, uma variável song name, certo? E mais tarde a gente vai colocar uma outra variável também de imagem, tá? Mas por enquanto vamos só trabalhar com essa por enquanto, para facilitar, tá bom? Mas assim, como que aparece na nossa lista do nosso aplicativo se aqui na nossa classe a gente não está dizendo que o nome da nossa música é Sutilmente ou Yellow Submarine? Mas como a gente falou antes, a gente precisa criar esse modelo de estrutura de uma forma mais genérica para a gente poder replicar isso, tá? Então a gente definiu que a música vai ter, que é o nome e vai ter a imagem também, mais para frente. E agora a gente pode criar várias instâncias disso, tá? Então a gente pode criar uma instância música sutilmente, por exemplo, depois a gente pode criar uma outra variável da classe som com as informações de outra música, que é da Yellow Submarine, etc, tá bom? Mas como é que a gente cria essas instâncias, tá? Com essa função inicializadora que eu falei para vocês, a gente pode definir os valores das nossas variáveis, tá? Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. A gente cria a função inicializadora assim, ó, chamando init. Se vocês verem que ele já está até completando para mim. Então, se eu clicar no Enter, ele já vai completar tudo para mim, tá bom? Ele está vendo que ele está escrevendo aqui parameters. Por enquanto, vamos apagar isso aqui. E aqui ele está escrito statements. Vamos apagar isso aqui também, tá bom? O que a gente precisa fazer agora
é definir qual o valor inicial das nossas variáveis, tá? Basicamente isso que a gente tinha falado, tá? Então vamos lá. A gente está falando. Esse erro é basicamente isso, ó. Return from initializer without initializing all store properties, ó. O song name não foi inicializado, tá bom? Então o que a gente pode fazer agora é fazer o seguinte: dizer que song name vai começar com um valor de sutilmente, tá bom? Então agora quando eu criar um song, uma instância dessa classe song, o song name já vai começar com sutilmente, tá bom? Então, beleza, esse é mais ou menos como a gente definiu uma classe, etc, né? Agora a gente tinha falado de criar uma instância, etc, né? Mas como é que funciona isso de criar uma instância? Bom, se a gente for para o nosso View Controller, a gente pode aqui apagar esses comentários aqui, tá bom? Então a gente pode apagar todos esses comentários aqui do View de Load. Vamos dar uns espaços aqui só para mostrar um exemplo para vocês. A gente pode criar uma variável chamada sutilmente, que vai ser o nome da nossa música, tá? Nós eventualmente vamos ter uma lista de músicas, né? Então, no caso ali do exemplo que eu tinha mostrado para vocês do aplicativo, tinha 3 músicas aqui, certo? Então, vamos criar a sutilmente, tá bom? Vocês estão vendo que eu vou, para criar uma variável do tipo dessa classe, uma instância dessa classe, a gente faz assim, ó, a gente escreve o nome e depois abre parênteses, fecha parênteses, tá bom? Estão vendo, eu estou criando a música sutilmente aqui, ela tem aquela propriedade song name, tá bom? Agora, song name está escrito sutilmente, tá? Por quê? Porque se a gente clicar aqui em song, clicar aqui, a gente vai ver que a gente está assinando esse valor para ela. Mas o que a gente quer é que quando a gente inicialize, quando a gente cria a instância de song, a gente já passe direto qual é o nome da nossa música e também da nossa imagem também, eventualmente a gente vai colocar, tá bom? Então, para fazer isso, a gente pode passar parâmetros na chamada da nossa função de inicialização, tá? Esses parâmetros que a gente passa, a gente pode usar dentro da função para fazer o que a gente precisa dentro da função, que no nosso caso vai ser definir o valor da nossa música, certo? Para fazer isso, vocês lembram que estava escrito parameters aqui em cima, né? Para fazer isso, a gente faz o seguinte, a gente coloca o nome de um parâmetro, que vai ser, eu vou botar de name, e a gente diz o tipo desse parâmetro, no caso eu vou botar string, tá bom? Por quê? Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, quem for criar uma instância de song, obrigatoriamente tem que passar para mim o nome da música, tá bom? E esse nome da música é um texto. Por quê? Porque eu quero dizer para a nossa variável aqui qual é o valor inicial dela, tá bom? E daí o que a gente pode fazer é o seguinte, em vez de dizer que o valor da nossa música vai ser sutilmente, a gente passa esse parâmetro que está vindo para a gente, que é name, certo? Então, na nossa função inicializadora, a gente está obrigatoriamente pedindo que alguém passe name, tá bom? Então, o que acontece? A gente está pedindo obrigatoriamente, né? Então, se a gente voltar lá para a nossa ViewController, isso aqui não vai mais dar certo, por causa que eu não estou passando nenhum valor aqui, certo? O Xcode está até falando para mim, ó, você está esquecendo de passar um argumento, um parâmetro aqui, certo? Que é o name, tá? Então ele até sugere para a gente pode clicar em fix aqui, ele já sugere para a gente o que a gente tem que fazer, né? Então agora eu vou criar essa variável sutilmente, passando o nome sutilmente. Agora está tudo certo. Agora com isso, a gente pode criar as outras músicas também. Então a gente pode criar a música Wonderwall, e a gente vai chamar song, vai passar name aqui, só clicando enter ele já ajuda a gente. E aqui eu posso passar Wonderwall. A mesma coisa eu posso fazer com a outra música, a Yellow Submarine. Yellow Submarine. Song. Oops. Daí eu coloco aspas duplas. Yellow Submarine. Perfeito. Então, para resumir, nós podemos aproveitar daquele modelo de estrutura genérica que a gente criou com a classe Song para replicar vários itens que mais tarde vamos passar para a nossa tabela, tá bom? Agora vamos completar a nossa classe
para incluir a imagem da banda da música, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é, na verdade, colocar umas imagens de teste para a gente usar, certo? Então, de onde é que eu tô tirando essas imagens aqui, tá? Então, se você quiser botar imagens no seu aplicativo, você vai usar essa pasta aqui chamada Assets, tá bom? Então, você consegue pegar imagens que você tiver numa pasta, alguma coisa assim. Eu vou abrir um espacinho aqui só para mostrar para vocês. Aqui. Vou colocar essas imagens aqui. E eu vou pegar essas imagens, essas três mesmo, e já vou arrastar para cá. Aqui para a esquerda, para essa barrinha da esquerda aqui, tá bom? Vocês podem ver que ela já está até aparecendo aqui no Assets para mim, certo? Então eu vou só apertar Command B para buildar e o computador e o Xcode pegar essas imagens mesmo, certo? Para ele compilar as imagens e acessar elas. Vocês podem fazer isso também. E agora que a gente já tem essas imagens, a gente já vai conseguir colocar umas imagens também na nossa classe de som, tá bom? Agora o que a gente precisa fazer é criar uma outra variável aqui, que ela vai guardar esse valor da imagem pra gente, tá? Então, beleza, vamos criar uma nova variável chamada bandImage, pode ser? E ela vai ser do tipo UIImage. Se notem que ela não está completando aqui nem nada, tá? O Xcode vai reclamar com a gente que ele não reconhece esse tipo aqui, UIImage, tá? Isso é porque nós não estamos importando ainda os elementos visuais desse código. Lembra que lá no storyboard a gente consegue acessar... deixa eu abrir um pouco mais de espaço aqui. No storyboard a gente consegue acessar com Command Shift L, a gente consegue acessar... Aqui. A gente consegue acessar label, botões e etc. Bom, para fazer isso no código, a gente precisa trocar esse foundation aqui por UIKit. Com isso, a gente consegue ter acesso a todos aqueles componentes visuais que a gente tem lá no storyboard e no código também. Inclusive o IMage, que é o que a gente usa para tratar as imagens, tá bom? Então, o que mais que a gente precisa fazer agora? Bom, a gente não está definindo um valor inicial para essa variável, né? Então, a gente tem que modificar o nosso inicializador, o nosso init aqui, para que a gente possa passar uma imagem no parâmetro no inicializador e depois a gente atribui esse valor para a imagem que a gente acabou de criar, tá bom? Então, vamos fazer isso. Vamos criar aqui uma outra propriedade, vamos chamar ela de image, vamos chamar, e o tipo dela vai ser UIImage, isso é bem importante. E aqui, abaixo do song name, a gente pega a nossa band image e ela vai receber o valor de image. Pronto. Agora, o que acontece? A gente modificou o nosso inicializador. Obrigatoriamente, a gente precisa passar um nome e uma imagem, tá? Então, se a gente voltar na nossa view controller, isso aqui não vai dar certo, entendeu? Isso aqui vai dar algum problema, por causa que a gente não está passando os outros parâmetros, está faltando coisa aqui, certo? Então, para a gente corrigir isso, a gente pode até usar o que o Xcode está falando para a gente, ó, clicar em Fix, que ele ajuda a gente, tá vendo? Vamos passar Fix uns 3 aqui, tá? Beleza. Agora, como é que faz para acessar aquelas imagens lá do Assets? Bom, é bem fácil. É só a gente escrever onde está escrito aqui o iMage, a gente escreve image literal, pode ser tudo junto mesmo, e ele vai aparecer aqui para completar para a gente esse carinha aqui. Se vocês derem 2 cliques, ele vai aparecer um negócio meio diferente aqui, tá? Dando 2 cliques nesse também, ele vai aparecer todas as imagens que a gente tinha botado lá, tá bom? Então a gente pode clicar 2 cliques e ele aparece um catálogo aqui das imagens que a gente colocou lá nos assets. Então, como esse aqui é a música do Skank, eu vou pegar a imagem do Skank aqui. Aqui no Underwall, vamos fazer a mesma coisa. Image literal, clicar em Enter, dar 2 cliques na imagem. Vamos pegar aqui essa imagem. Vamos fazer a mesma coisa com a dos Beatles. A imagem dos Beatles. E pronto. Agora, perfeito. Agora que a gente já tem a nossa classe criada, já tem mais ou menos criadas as nossas variáveis também, vamos preparar um pouco o terreno para quando a nossa tabela estiver criada, tá bom? A gente vai precisar de uma lista de músicas para popular a nossa tabela, tá? Então a gente já viu no aplicativo, no exemplo que a gente tem Sutilmente, Wonderwall e Yellow Submarine, então a gente já pode criar mais ou menos o código
A gente já pode já deixar um pouco mais preparado para quando a gente for usar as tabelas, a gente só linkar essas músicas que a gente criou para popular a nossa tabela, tá bom? Para isso, vamos criar uma variável nova na nossa ViewController que vai ser uma lista, tá bom? Essa lista que a gente vai usar para popular a nossa tabela, tá bom? Então, para criar essa lista, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável, vamos chamar ela de songlist, tá bom? E ela vai ser do tipo, ela vai ser uma lista de songs, tá? E como é que a gente faz uma lista de song? A gente tem que pegar song e colocar chave na volta delas, tá bom? Então assim a gente diz que é uma lista, tá bom? Uma lista do tipo que tiver dentro dela, né? Da classe song, no caso, tá bom? E a gente vai definir um valor inicial dela de uma lista vazia, tá bom? Uma lista vazia é assim que você faz, ó. Tá vendo? Lista vazia. Então a gente está criando uma variável aqui chamada songlist, que é da classe, uma lista da classe song, e a gente está inicializando ela com valor vazio, tá bom? Agora o que a gente vai fazer é a gente aproveita que a gente está nessa função viewDidLoad. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira aula do computador do trem, a gente falou um pouquinho rapidamente sobre essa função aqui, mas só para recapitular. Essa função ela é chamada uma vez quando essa ViewController, quando a nossa tela, ela é criada e apresentada na tela, tá bom? Quando tudo carregou, todos os elementos visuais carregaram, essa função é chamada. E daí, quando essa função é chamada, a gente recebe, a gente pode executar qualquer código que a gente quiser dentro dela. Então aqui é um bom lugar para a gente fazer algumas configurações iniciais no nosso aplicativo, sabe? Então a gente pode trocar alguma cor, a gente pode colocar um título para nossa tela. Inclusive a gente pode configurar a nossa lista de músicas para a gente poder popular a nossa table view daqui a pouco, a nossa tabela, tá bom? Então aqui é um bom lugar para a gente fazer isso. Então vamos lá, agora que a gente já criou 3 variáveis do tipo song, perfeito. O que a gente precisa fazer é popular essa lista aqui. Então a gente pode pegar cada um desses elementos e adicionar para nossa lista, tá bom? Para fazer isso, a gente faz o seguinte: songlist, acessa ela. Songlist ela tem uma função que se chama append. Tá? Essa função basicamente vai pegar um elemento novo e vai botar na lista, tá bom? O elemento que a gente quer colocar é a nossa variável chamada sutilmente. Tá bom? Então, essa variável ela começou vazia. Mas depois que a gente chamou essa função, a gente está adicionando essa variável nova para cá. Para a nossa variável songlist. Então, ela deixou de ser vazia. Agora, ela já tem um elemento a mais, tá bom? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui com o Wonderwall, tá bom? Então, vamos chamar songlist. Opa. .append Wonderwall. Ok. Agora a gente adicionou o Wonderwall, vamos fazer a mesma coisa com o Yellow Submarine. Então, songlist. Nossa, eu tô digitando errado. Append Yellow Submarine. Pronto, agora tá tudo populado, perfeito. Uma última coisa que a gente pode ver é o seguinte. Vocês podem ignorar esses amarelinhos, que mais pra frente a gente explica por que eles estão aparecendo, tá bom? Mas vocês podem ignorar, os amarelinhos são só alertas pra gente, eles não são erros, tá bom? Mas vamos lá, voltando. Que nem eu tinha falado pra vocês, na função viewDidLoad é um bom lugar para a gente fazer algumas configurações iniciais do nosso aplicativo, certo? Mas o que acontece? Às vezes a gente tem tanta configuração inicial para fazer que essa função acaba crescendo e crescendo e crescendo e ficando maior e maior, cheia de código, certo? Então, para não ficar tão confuso e complexo, o que a gente tende a fazer é criar uma função para armazenar esse código aqui, a gente chama ela dentro da função viewDidLoad, tá? Então, como é que funciona? Vamos criar uma função func, vamos chamar ela de configurar songlist, pode ser, tá bom? Ó, basicamente é assim que se faz uma função, viu, galera? Você declara essa palavra func, você coloca o nome da sua função. Parecido com o nosso inicializador, a gente coloca abre e fecha parênteses, tá bom? E aqui a gente também pode passar parâmetros, que nem no inicializador. Mais pra frente a gente dá uma olhada nisso, tá bom? E daí a gente define o escopo dessa função, tá? Então a gente coloca o colchete para abrir e o colchete para fechar.
E aqui dentro, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado quando essa função for chamada, tá bom? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, copiar todo esse código aqui, vocês podem clicar Command X, ele vai recortar, e aqui dentro vocês podem apertar Command V, ele vai colar, tá bom? Vocês fazem isso, e aqui na função build.load, em vez de ter todo aquele código, a gente chama configure songlist, tá bom? Então, quando o build.load for chamado, a gente vai chamar a nossa função, que vai executar todo esse código aqui, tá? Então, dessa forma, fica um pouco mais organizado a nossa função build.load, não tem um monte de coisa lá nessa função, tá bom? Bom, por enquanto é isso, galera. A gente aprendeu um pouco mais sobre classes e como a gente pode usar isso para criar uma estrutura um pouco mais genérica para a gente poder trabalhar com conteúdos diferentes, né? Então a gente criou a função song, uma estrutura um pouco mais genérica, e aqui a gente pode criar conteúdos diferentes, então passando sutilmente como o nome da música, imagem, etc. Tá bom? Agora na próxima aula nós vamos ver como criar a tabela propriamente dita e elementos visuais. Então a gente consegue colar todos esses conteúdos que a gente está criando aqui nos próprios elementos visuais, tá bom? É isso e bons estudos.